Se você achou que ia ter um final de domingo de Páscoa tranquilo, Achou errado, otário? The Last of Us veio aí pra provar que eles não estão nem aí pra nossa paz interior. Detonaram o nosso emocional. Vem ver tudo sobre o episódio 2 comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. A segunda temporada de The Last of Us não está deixando a gente respirar. E esse segundo episódio foi soco no estômago e falta de oxigênio o tempo todo. Então vamos analisar tudo isso agora? Já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos. E segue também o nosso perfil no Instagram, @viucomigo. E se prepara que esse vídeo está repleto de spoilers, hein? Então vamos direto para a análise completa do segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us. Meus amigos, que episódio! Que loucura! Primeiro de tudo, vamos esquecer o jogo, né? Jogo é jogo, série é série. Nós já vimos aqui que vamos ter algumas diferenças, outras coisas vão ser mantidas para o mesmo caminho, mas não dá para comparar. O jogo tem uma pegada muito imersiva, porque afinal de contas somos nós quem controlamos os personagens. Mas a série tá impecável, não é? E esse episódio começa com um sonho aqui, lembrança da Abby, revivendo quando encontrou o seu pai morto no hospital. Ela acorda e estão todos eles, o grupo dela, ali naquela estância perto de Jackson. E Owen conta que já ficou de vigília ali e já conseguiu identificar diversas coisas sobre o funcionamento da cidade de Jackson. E enquanto todos os outros ficam abismados com a estrutura que eles possuem e que vão ter que enfrentar. A Abby pede para o Owen ter um plano, e o Owen diz que tem um plano. E quando a Abby sai para fazer a ronda dela, o Owen conta que o plano é dissuadir, é convencer a Abby a irem embora, senão quem vai morrer ali são eles. Gente, essa galera não queria estar ali, eles estão ali só por causa da Abby, nem ela mesmo queria estar ali, olha a cara dela. Nisso, lá em Jackson, o Jesse vai buscar a Ellie para fazerem a patrulha deles. E ainda zoa ela aqui por ter beijado a Dina na noite anterior. E é interessante que a cidade aqui parece em alerta, por terem descoberto que alguns infectados estão se escondendo do frio embaixo dos outros para ver se aquecerem e se conseguirem sobreviver naquela nevasca. E que isso em algum momento pode virar um problema. E com uma nevasca intensa chegando, eles demonstraram que são uma cidade muito bem organizada. E antes de saírem na patrulha, o Jesse e a Ellie conversam um pouco e eles falam aqui também sobre a relação da Ellie com o Joel. Como tudo entre eles está meio bagunçado, mas que no final eles continuam sendo os dois. E isso nunca vai mudar. E aqui nós já temos uma primeira impressão de como esse episódio vai ser duro, vai ser cruel. E é o tipo de momento em que você pensa que deve dizer o eu te amo para as pessoas, porque talvez não tenha uma próxima chance. E a última vez que eles se viram foi ali, naquela varanda, onde os dois mal se olharam. Eles entram no salão e o Tommy está organizando a cidade para esse plano de emergência, e que será muito útil logo logo. E aqui o Seth, que foi escroto com a Ellie e com a Dina na noite anterior, pede desculpas e dá os sanduíches que ele preparou para eles. Isso demonstra como a Maria gere bem a cidade, ela não deixa as coisas estenderem e virarem algo maior. Enquanto isso, no alto da montanha, a Abby continua vigiando a cidade, procurando ali alguém que ela pudesse emboscar. E quando está quase desistindo, ela ouve os cavalos do Joel e da Dina. E faz o quê? Vai atrás deles. E obviamente sem saber quem são, né? O objetivo dela aqui era emboscar eles para tentar ter alguma pista do Joel. E a fotografia desse episódio é impecável. O Jazz e a Ellie estão fugindo da nevasca e vão se abrigar no esconderijo do Eugene. E que no fim é uma loja de conveniência repleta de ervas medicinais. E o Jazz conta que ele e o Eugene eram parceiros de patrulha e que o Eugene descobriu aquele lugar. E aqui, olhando um colar, que a Ellie descobre que o Eugene já fez parte dos vagalumes. E mais uma vez vem à tona o assunto do Joel ter matado o Eugene. Com o Jazz dizendo que isso foi injusto, foi uma pena, e dizendo que não tinha salvação. E aqui, não sei se vocês sentiram isso, mas no olhar da Ellie, me deu a entender que essa história tem muito para se desenrolar. Acho mesmo que eles podem mostrar que essa morte pode ter acontecido para manter o segredo da Ellie. A Abby continua seguindo Joel e a Dina e acaba escorregando no gelo e parando em cima de uma horda congelada. Exatamente como tinham dito em Jackson. Com um monte de infectado por baixo. E quando ela se mexe por ali, os infectados enlouquecem e correm atrás dela. Numa cena pra lá de desesperadora. E é aqui que vemos aquela imagem que foi divulgada dela encurralada entre uma cerca e um galpão. E que claustrofobia nessa cena, né? E quando ela está prestes a ser mordida, o Joel chega e salva ela. E é a partir daqui que a coisa fica ainda mais tensa. Após o Joel salvar a Abby,
a Dina grita pelo nome do Joel e a Abby imediatamente liga os pontos, convencendo eles a irem até a estância para fugirem do frio e dos infectados. Em Jackson, o Tommy descobre que não conseguiram falar com o Joel e com a Dina e fica desesperado, pedindo para continuarem tentando até conseguirem alguma informação. E quem acaba ouvindo é o Jesse e a Ellie, que vão atrás do Joel e da Dina, exatamente para o lugar onde nós vimos ali os infectados. E ainda em Jackson, continuaram fazendo aquela obra, no frio Lazzaroni que estava. Um dos trabalhadores acerta o cano contaminado, que obviamente alertou a horda mais próxima. O Joel, a Dina e a Abby estão fugindo daquela horda, daquele grupo de infectados, e veem não só aquele grupo aumentar absurdamente por causa do alerta do fungo, mas também mudarem o rumo, indo em direção a Jackson. E numa cena aqui muito estilo Titanic, quando aquele marujo observa e identifica que existe um iceberg na frente deles, aqui nós vemos a expressão do vigia, percebendo o tamanho da horda que está indo em direção a Jackson. Muito tenso, loucura! Jackson entra em estado de emergência e começa o caos. E aí, meus amigos, nós temos 25 minutos que passam muito rapidamente. E que me lembrou Long Night, da Batalha de Winterfell em Game of Thrones. E quando Tommy grita Jackson Hole! Amigos, aquilo é de arrepiar. Que batalha! Os infectados invadem a cidade graças a um baiacu, aquele infectado gigante, que derruba os troncos que protegem a cidade. E aqui, detalhe para o duelo entre o Tommy e esse baiacu, que já tinha mirado ali atrás da Maria. O lança-chamas do Tommy chega a acabar o combustível, mas enfim conseguiu torrar o monstrão. Super tenso. Outro ponto incrível nessa batalha foi quando a Maria soltou os cachorros, literalmente. E o detalhe do ataque deles foi sensacional. Nota 10, hein, produção? Enquanto isso, o Joel vê Jackson em fogo lá de longe e diz que vai tentar voltar para ajudar. E aqui a Abby convence eles de que eles estão perto da estalagem, de que os amigos dela vão ajudar eles. E o Joel aceitou ir, gente. Tava no roteiro, né? Triste, triste, triste. A turma da Abby tá ali procurando por ela e vem os cavalos do Joel e da Dina chegarem. Eles se abrigam e a Dina vê a mochila da WLF. A Abby apresenta eles e diz que o nome dela é Dina e que o nome dele é Joel, rendendo os dois. Eles colocam a Dina para dormir e aqui nós vemos por que escolheram a Caitlin Dever para interpretar a Abby. O ódio e a frieza dela aqui foi sacanagem. E dava para ver que não eram atitudes habituais dela, mas cega por vingança, e ela esperou tanto por esse momento que quis se colocar ali como durona e fez de um tudo com o Joel. Ficou de sacanagem com ele, mas pelo menos contou quem ela era e o porquê que ele ia morrer. E o Joel, coitado, vendo Jackson pegar fogo, levando um tiro no joelho. E quando ele se toca, quando ele percebe que vai morrer ali mesmo, pede pra Abby parar de babaquice e matar ele logo. Só que ela tem outros planos, ela torturou o Joel ao máximo, ao ponto dos próprios amigos pedirem pra ela parar. Chegou a quebrar o taco de golfe de tanto bater nele. E convenhamos, né? Ainda bem que não mostraram isso. Quando vimos o Joel de novo, ele já estava totalmente desfigurado, pesadíssimo. E nesse meio tempo, a Ellie segue os rastros dos cavalos e chega até essa estância. E quando ela entra, ela é rendida e jogada no chão. E nós vemos a troca de olhares dela e do Joel. Se é que o Joel estava sequer consciente ali. E assim, você pode nem gostar da escolha da Bella Ramsey para interpretar a Ellie, mas ela foi absurda aqui. O desespero dela pedindo pro Joel se levantar, quase como se ela nunca acreditasse que ele sequer pudesse morrer em algum momento. É muito triste, totalmente chocante. E nisso a Abby pega o taco quebrado e mata o Joel. E ainda dá uma olhada para Ellie como se estivesse debochando da situação. A Ellie grita que vai matar todos eles, eles vão embora, enquanto a Ellie se arrasta em direção ao Joel. Arranca o taco e abraça ele uma última vez. Cara, acabaram com o nosso domingo de Páscoa. Que tristeza! Isso no episódio 1, nós achávamos que a Ellie estava muito infantilizada e imatura ainda. Essa cena explica absolutamente tudo, porque agora, sem o Joel, ela vai ter que amadurecer. Enquanto nós vemos o grupo da Abby ir embora a pé, toca Through the Valley, da Ashley Johnson. O nome da música dá o nome ao episódio. E ao fundo nós vemos o cavalo do Jesse chegar na estância. Que episódio pesado, minha gente. Que loucura! Voltando para Jackson, nós vemos que a cidade conseguiu controlar a invasão.
E que aquela comunidade é osso duro de roer, hein? E o comprometimento deles é tão grande que os moradores que foram infectados praticamente se sacrificaram pela ordem. E enquanto isso, nós vemos a Ellie, Jesse e a Dina voltando para Jackson de cavalo, carregando o corpo do Joel em um saco. Cara, haja estômago, hein? Que episódio, que tristeza! E um detalhe curioso é que o grupo da Abby podia ter pego os 3 cavalos que estavam na estância para fugir mais rápido, demonstrando que eles só foram ali mesmo para cumprir aquele objetivo. Mas deixaram a Dina cheia de informações e de nomes para irem atrás deles. Ufa, vamos lá, vamos ver o que vem agora nessa nova etapa da série. Sem o nosso querido Joel. E que tenhamos inúmeros flashbacks aqui com ele de volta, para pelo menos amenizar um pouco da saudade que a gente vai sentir. E o Tommy, meus amigos, ele nem conseguiu se despedir do irmão. Cara, esse episódio é o soco no estômago daquele sentido de tipo, cara, hoje pode ser o último dia que você vai ver as pessoas que você ama. Então vale dizer eu te amo e curtir cada momento. Que doideira, eu tô em choque ainda. Embora a gente já soubesse que isso acontecia em função do jogo, eu esperava que a série fosse dar uma enrolada e, assim, sei lá, um fio de esperança da gente continuar tendo Joel de alguma forma. Comente aqui embaixo o que você achou desse episódio e qual é a sua expectativa para o futuro da série. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.